padrão. Observa-se que, então, estratégia como padrão, você tem que associar a padrão de comportamento. Né? Qual a coerência de comportamento que a organização tem a longo prazo? Então, as ações da organização, na realidade, elas, de certa forma, estão orientadas em função de um padrão. Ou seja, a estratégia, na realidade, ela, de certa forma, está associada a um padrão de comportamento. Né? A ideia de padrão, continuando, segundo o autor, tem consistência com esse comportamento. Para que você entenda melhor esse conceito, vamos dar um exemplo do modelo de estratégia como padrão. Então vamos lá. A estratégia de uma empresa, por exemplo, pode ser comercializar produtos mais caros, né, ou eventualmente uma estratégia de diferenciação, ou uma estratégia de alto risco, ou uma estratégia de baixo risco. O que a gente quer dizer, e o que o autor quer dizer, é que a estratégia como padrão, ela se baseia nesse comportamento. Então, se o comportamento, né, passado da organização, ele de certa forma se estabelece como um padrão, exemplo, a nossa estratégia competitiva está orientada essencialmente com diferenciação, ou seja, há um padrão, não é isso? Em termos de comportamento passado, e, obviamente, isso é entendido como uma estratégia baseada neste padrão. Ok? Muito bem. Agora, observe o seguinte. O Mintzberg, dentro do conceito e da orientação dos seus livros, ele faz um adendo. Então, nesse momento, né, estratégias como plano, estratégias como padrão, ele faz um adendo. E ele discute o conceito de estratégia deliberada, ok? E que seria, então, o conceito de estratégia deliberada? Estratégias deliberadas, como o próprio nome diz, são estratégias identificadas com intenção. Então, quando você identifica o conceito de estratégia deliberada, você imagina que a estratégia ela é intencional. E como já discutimos, os planos são intencionais, não é isso? Um P, plano, não é isso? Então, a ideia da estratégia deliberada, segundo o autor, é que essas estratégias deliberadas elas são intencionais e são as que se realizam tal como foram explicitamente planejadas através desse processo, ou seja, através desse plano. Essas estratégias deliberadas, elas são entendidas então como planos e representam efetivamente as intenções realizadas. Então, na realidade, quando eu falo de estratégia deliberada, é a ideia de você associar o caminho entre as estratégias pretendidas e realizadas. Então, as estratégias deliberadas, elas são aquelas estratégias que, em tese, se tornam realizadas. Ok? Então, quando eu falo de estratégia deliberada, normalmente você vai identificar a intenção e normalmente você vai associar isso a planos. Ok? Muito bem. Além disso, você tem o que a gente chama de estratégia emergente. O autor, nesse momento, ele define estratégias emergentes como padrões de ações, de certa forma, que foram realizadas. Ou seja, imagina-se que estratégias emergentes são padrões de ações realizadas normalmente em algum tempo, no tempo passado, e que, de certa forma, foram emergindo, segundo o autor, né, eventualmente até na ausência de intenções. Então, eventualmente são padrões, não é isso? Que emergem como atitudes realizadas e que efetivamente não foram previamente ou expressamente pretendidos. Então, na realidade, foram tomadas providências, uma a uma, que de certa forma convergiram com o tempo para algum tipo de padrão. Então, observamos que estratégias que são emergentes, normalmente eles conferem ao que nós chamamos de padrões realizados. Ok? Então, observa-se que depois, no final dessa discussão dos 5 P's, nós vamos convergir aí a algumas considerações interessantes. E daqui a pouco eu vou mostrar um quadro para vocês que vai convergir nesse vocabulário, que aparentemente é complexo,
né? Mas é importante que você entenda isso como um vocabulário importante para as provas. Então, estratégias emergentes são estratégias associadas como padrões, ok? Muito bem. E aí, a ideia é que vamos ter que exemplificar isso para que você entenda um pouco melhor, né? Estratégia emergente ou estratégias que foram identificadas como padrões. Então, olha lá. Exemplo. Uma empresa, para testar o mercado, vamos dar o exemplo de uma estratégia de diversificação. Nós vamos discutir o conceito de diversificação mais adiante. Então, essa estratégia, uma estratégia de diversificação em termos de produtos e mercados, é o seguinte: a empresa ela compra um hotel urbano, depois ela compra um restaurante, depois ela compra um hotel urbano com um restaurante, e depois ela compra um hotel resort, emergindo assim uma estratégia padrão para diversificar hotéis urbanos com restaurantes. Observa-se que quando nós falamos, né, em estratégias emergentes, nós estamos falando em estratégias que emergem e que, obviamente, acabam se tornando um padrão de tomada de decisão para os próprios gestores. Ou seja, naturalmente, em função dessas ações pontuais, emergem padrões de estratégia para direcionamento do negócio. Ok? Então, essa é a ideia de uma estratégia emergente. A estratégia emergente, ela se torna associada ao que o autor chama do outro P, né? Que é a estratégia como padrão. Falamos de estratégia como plano e agora estamos falando de estratégia como padrão. Então, estabelecemos o conceito de estratégia como padrões emergentes. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar de um outro P. Ok? Estratégia como perspectiva. Então, falamos de estratégia como plano, estratégia como padrão. Agora vamos falar de estratégia como perspectiva. A ideia de estratégia enquanto perspectiva está associada à ideia de que o produto, como é o produto da percepção desses componentes. Então, estratégia enquanto perspectiva, isto é, como produto da percepção dos componentes relativos a esse mundo, ao mundo real, refletida num conjunto de valores compartilhados pelos próprios integrantes da organização. Então, observa a ideia de perspectiva, né? Quando você fala em perspectiva, você está falando normalmente em visão, não é isso? Em possibilidades dentro da cabeça dos gestores. Então, a ideia de estratégia como perspectiva está associada essencialmente à questão de basear-se dentro da cabeça dos estrategistas e também, de certa forma, né, para cima, para a visão da organização, ou seja, é a maneira de fazer a empresa. Então, segundo Harry Mintzberg, a ideia de estratégia como perspectiva, na realidade, como ponto futuro, ok? Então, P, perspectiva, está associado à perspectiva do próprio gestor. Então, está associado à ideia da visão da organização, ok? Bom, então a ideia de estratégia como perspectiva, nesse fato, está associado, então, como já falamos, né, a respeito dessa visão, ela está associada à questão de uma concepção do mundo, ou seja, forma de enxergar as coisas, como é que o gestor enxerga. E, de certa forma, ela está presente aonde? Nas ideologias, está presente na organização, na cultura da organização, na cultura dos indivíduos, ou seja, a ideia de perspectiva, ela tem a ver com o pensamento e com a visão. Ok? Então, esse aí seria a visão do Mintzberg em relação à estratégia como perspectiva. Ok? Bom, agora vamos falar da estratégia como posição. Qual é a ideia da estratégia como posição? Né? Parece óbvio, né, que a estratégia como posição vai posicionar a organização. Então, a ideia é que estratégia como posição permite focalizar em consonância
de certa forma, com os principais princípios da organização, com os princípios da organização, e esses princípios, obviamente, são determinados. É uma relação direta entre a organização e as condições do ambiente, com ênfase nessa exposição, na exposição da organização como um todo dentro do seu ambiente competitivo. Então, de certa forma, né, como é que a organização ela vai se posicionar nesse ambiente competitivo? Quais são as condições ambientais que vão derivar esse posicionamento? Não é isso? Então, essa é a ideia do conceito de posição. A estratégia, então, como posição, olha para fora, para o cliente. Diferentemente da perspectiva, né, que olha com o farol alto para cima. Procura-se localizar certos produtos em determinados mercados e posicioná-los. Então, para que você entenda a ideia da estratégia com a possibilidade de posição, né, o autor ele faz até propaganda aí do McDonald's. Né? Então, o exemplo que o autor dá é o seguinte, né? O McDonald's, por exemplo, ele coloca a empresa no mercado de breakfast, né? A ideia aí da questão do lanche, não é isso? E esse lanche aí, um lanche, vamos dizer assim, um pouco diferenciado, né, do lanche, do almoço, né, com a intenção de buscar clientes no restaurante pela manhã. Então esse breakfast, né, seria o lanche, né, mais apropriado no café da manhã, o nosso café da manhã, e na realidade o McDonald's, ele de certa forma, notadamente, né, uma empresa de fast food, ele estabelece a ideia do almoço, né, do almoço rápido. Mas a ideia é posicionar a empresa também, né, com foco no café da manhã. Então, a ideia é que o posicionamento específico do McDonald's para o atendimento desses clientes na intenção específica de posicioná-lo, ou seja, vamos colocar a nossa organização também aonde? Também como concorrente no café da manhã. Ou seja, não só no almoço, mas também um posicionamento no café da manhã. Então, uma estratégia que olha para fora, direciona-se para o cliente, para determinado mercado e posicionar a empresa diante dessa possibilidade. Ok? E agora sim, o próximo P, que seria ploy. Né? O último P aí seria a estratégia como ploy. Na realidade, né, esse ploy, a ideia seria traduzir isso como truque, né? Já traduzimos aí. Então, o quinto P, que seria o ploy, seria o truque, né? Como se fosse uma manobra, um blefe. A estratégia como truque visa neutralizar ou superar a vantagem de um oponente ou competidor. Qual é a ideia, então? A ideia é que é uma manobra. Né? Então, eventualmente, essa estratégia